Evangelho de João capítulo 4, verso 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Amém. Até aqui. Irmãos, esse texto é pregado já tantas vezes, de tantas formas diferentes, né, e traz uma revelação tão importante e tão clara dentro desse conceito e desse contexto do Evangelho de João, de revelar os sinais que Jesus fez que mostravam que ele era Messias, ou os sinais do qual ele mesmo proclamou e realizou, afirmando-se como Messias. E um desses sinais é justamente o de ser a água viva, né? Jesus diz aqui: eu sou a água viva, né? Ele diz aqui, afirma a mesma água, e aqui esse conceito está ligado lá com o Antigo Testamento, com a água que jorra da rocha no deserto quando o povo tem sede, né? E Moisés então fere a rocha e a água sai daquela rocha,
né? Essa mesma água que mata a sede do povo é a água que Jesus aqui está dizendo ser Ele, essa água milagrosa, essa água eterna, essa água viva, porque aquela água saiu de uma rocha onde não havia nascente, aí onde não havia nada, ou seja, uma água providenciada por Deus. Assim como Jesus é aqui essa água providenciada por Deus, essa é a interpretação mais direta desse texto, né? E os teólogos usam para, não diria provar, mas por falta de uma palavra melhor, né? Mas para afirmar a existência de Deus, que justamente essa sede interna de toda a humanidade por um Deus comprova que existe Deus, porque não há nenhuma civilização, não há nenhum povo nessa terra aonde não haja essa sede por algo divino. Você pode ir em qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer aldeia, em qualquer canto, que você vai encontrar naquele povo, enquanto povo, uma sede por algo que seja relacionado ao divino. Ainda que não seja relacionado ao Deus vivo e único, mas há uma sede do divino. E essa sede do divino, os teólogos dizem que comprova justamente a existência de Deus. E o fato é a verdade de que nós, e todos nós, temos essa grande sede. Essa sede, né, na nossa alma, no nosso espírito, de ter e encontrar algo que possa nos saciar internamente, algo que possa nos trazer a paz, a tranquilidade, a esperança, né, de algo maior. Não maior no sentido de possuir, né, de se vangloriar, mas algo maior do que simplesmente a nossa existência e a nossa morte. Não que isso seja pequeno. Mas quando a gente olha para esse texto, nós vamos perceber também que esse texto e essa conversa de Jesus com essa mulher, ela resume, ou ela é de forma muito intensiva aquilo que acontece nas nossas vidas e na nossa experiência de encontro e de conversa com Jesus. Esse retrato aqui de Jesus conversando com a mulher samaritana é o retrato da minha vida, da sua vida, encontrando Jesus e interagindo com Ele. Só que na vida dela isso aconteceu de uma maneira intensiva e muito rápido, mas nós vamos ver que há fases nesse diálogo que retratam aquilo que acontece dentro de nós. Nessa nossa busca por água, que sacie essa sede no nosso coração. E a gente vai ver que essas fugas ou esses esconderijos que essa mulher usa e tenta fugir, escapar de alguma forma de Jesus, são as mesmas fugas e esconderijos que nós usamos para fugir, escapar de Jesus, mesmo que nós estejamos aqui hoje. Mas são as mesmas fugas, as mesmas desculpas, as mesmas cavernas que nós tentamos entrar para nos esconder. E a gente vai ver que Jesus vai revelando-se gradativamente àquela mulher, assim como Ele faz com a gente. E nós vamos ver que a primeira forma que Jesus se revela a cada um de nós é através de um encontro circunstancial. E o que significa isso? Jesus estava com sede, estava passando por determinado lugar onde ele sabia que tinha um poço, e ele foi lá e sentou-se na beira daquele poço. E chegou aquela mulher circunstancial para nós. Obviamente que Jesus, e para Jesus nunca é circunstancial, nunca é por acaso, nunca é coincidência. Mas para aquela mulher foi um encontro circunstancial, um encontro normal da vida. Um homem que estava ali, aconteceu, e isso acontece nas nossas vidas quando nós temos o nosso primeiro contato, nosso primeiro momento de conhecer Jesus nas circunstâncias que envolvem a nossa vida. Como é que é isso? Ora, quando você nasce numa família evangélica, por exemplo, você tem um encontro com Jesus meramente circunstancial. Você já conhece de alguma maneira Jesus, você já tem ali algum contato, alguma conversa, né, alguma coisa sendo revelada a você, mas aquilo não é ainda muito claro. Ou então você que é nascido no Brasil, né, como eu, ou como provavelmente todos nós, ou quase todos nós, dificilmente não teve esse encontro circunstancial com Jesus.
Porque ou você nasceu numa família católica, e esse encontro você também teve lá na família católica, de ouvir algo de Jesus, ou a pronúncia do nome de Jesus, de saber alguma coisa, que Jesus morreu numa cruz, né, de que houve alguma coisa depois de 3 dias. Esse encontro, nós, enquanto brasileiros, tivemos, todos nós. Talvez o seu encontro possa ser através de um amigo que falou alguma coisa para você, através de alguma mensagem que você ouve na televisão, no rádio, seja eu ou numa igreja qualquer que você entrou. Você teve um primeiro momento onde, de alguma forma, isso trouxe para você uma realidade diferente, que foi o que aconteceu com esta mulher. Ela entrou ali simplesmente para tomar água, mas quando ela começa a conversar com Jesus, algo dentro da realidade dela começa a mexer, a mudar. Ela começa um diálogo com Jesus. E Jesus então começa a se revelar a ela. E a primeira forma que Jesus se revela a nós é através das circunstâncias da nossa vida. E o primeiro esconderijo que nós usamos e que essa mulher usou é o esconderijo do preconceito. Porque quando Jesus puxa assunto com ela e pede água, ela então traz à tona uma rixa, uma briga histórica do samaritano com o judeu, né? E diz: como você vai pedir para mim água? Você é judeu. Preconceito, naquele caso de raça, né? De rixa, de disputa, de povo, de etnia. Mas no nosso caso, esse preconceito, ele acontece de várias formas diferentes. Porque às vezes a gente acha que preconceito acontece simplesmente através da figura de alguém, do qual é o que fica mais claro. Eu tenho preconceito contra esta pessoa. Mas o pré-conceito é tudo que você tem concebido antes de compreender, de entender e de conhecer, não é? Pré-conceito. E muitas vezes você se esconde através do que você acha que conhece de Jesus, porque você nasceu num lar evangélico, você nasceu numa família cristã, você frequenta uma igreja, você tem a tradição da sua família, talvez católica, talvez espírita, seja lá o que for, você acha que conhece Jesus e que está bom para você. Então você acomoda-se dentro, e se refugia dentro desse preconceito e tem um falso conforto de que para você está bom assim. Eu já sei, conheço, mas eu creio em Deus e está tudo jóia, está tudo muito bem, Jesus está aí. Mas isso não traz dentro de você nenhuma transformação, como ainda não havia dentro daquela mulher. Isso não mexe dentro do seu espírito, dentro da sua mente, isso não afeta a sua forma de viver, não afeta o seu dia a dia, não afeta suas decisões, você continua agindo, decidindo da mesma forma, talvez com um ou outro valor que a sua família te ensinou. E esse preconceito também fica muito claro quando tudo que você sabe a respeito de Jesus, você sabe porque você ouviu de alguém. De um pastor, de um pai, de uma mãe, de um amigo, mas você não tem o desejo, o amor pelas Escrituras, para conhecer mais desta história de Jesus, através dela, você e Deus, olhando, lendo, estudando, perguntando, orando, buscando, tudo que você sabe de Jesus é porque alguém te disse. Você pode dizer que você passou dessa fase circunstancial, daquilo que meramente está ao seu redor acontecendo, se passando ao seu lado. E muitas vezes a gente usa também esse preconceito como uma autodefesa, né? Não, eu já sou isso, sou aquilo, minha família tem essa tradição e tal, e a gente então foge, se esconde de qualquer coisa que possa mexer dentro de nós, porque a gente usa isso como autodefesa. Porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou batista, porque eu sou da Assembleia, porque eu sou, enfim, seja qual for a denominação da igreja. Não, eu já sou, eu nasci assim, nesta igreja, e tudo que fuja, e tudo que saia dentro daquilo que você já acostumou a caminhar, para você já é algo estranho, e você se fecha, você se esconde
atrás disso. Será que você não tem na sua vida ficado simplesmente nessa fase do seu relacionamento com Jesus? E como é triste, irmãos, ver que a grande maioria das pessoas para aqui. Não continuam, não seguem o processo de conhecimento de Jesus. Elas param naquilo que é circunstancial, transitório. Jesus não ia ficar ali o tempo todo, naquele poço. Ele saiu, foi embora, ela saiu, foi embora. E quanta gente para aqui e se dá por satisfeito e acha que isso é tudo que eles precisam conhecer a respeito de Jesus. E quem sabe você é um desses nessa noite, que está aqui talvez por muito tempo, muitos anos. Ou talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, segunda, terceira, sei lá eu. Mas talvez você seja um que não saiu da fase do encontro e do conhecimento superficial e circunstancial de Jesus. E aí a sua sede vai continuar, porque você não tomou da água, você está iludido com seus conceitos, com seus preconceitos, com seus achismos, e você acha que está ótimo. E você não sabe que tem mais. Jesus tem mais para se revelar, tem mais para falar. Mas com essa mulher acontece diferente. Ela continua a conversa com Jesus. E aí a gente começa a ver que Jesus começa a apresentar aquilo que ele mesmo chama de dom da vida. Ele não fala, se você soubesse quem te fala, né, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria da água que eu tenho para te oferecer. Ele começa a revelar que há algo mais, que há um dom diferente, o dom da vida. E esse dom é o quê? É aquilo que nós podemos chamar como paz ou a sede. Jesus começa a mexer com essa mulher e ele começa a tocar no coração dessa mulher e começa a ir lá onde está justamente aquilo que ela ansiava. A água, a sede, a vontade de ser feliz. 5 maridos, e o que era agora que ela vivia não era marido, provavelmente, né, juntado, amante, sei lá eu o quê. Mas Jesus começa a ir a fundo. A conversa começa a ficar mais séria. E Jesus começa a falar que existe uma água que sacia essa sede dessa mulher. Que há algo eterno. Que há uma paz diferente que pode mexer nos nossos corações. E ele começa a mexer nela. E ela então se esconde através do quê? Da ironia. Então, às vezes nós lemos o texto e não percebemos como essa mulher está sendo irônica com Jesus. Quando Jesus fala, né, se você soubesse quem eu sou e da água que eu tenho para oferecer, você me pediria e eu te daria esta água que vai saciar sua sede, você nunca mais vai precisar de água. Ela, Senhor, o poço é um buracão, você não tem copo, não tem com que buscar, como é que vai me dar isso? Só faltou que no nosso linguajar, acho que ela diria assim, tu está se achando, né? Porque você está se achando mais do que Jacó que cavou o poço. Ela é completamente irônica com Jesus. E ainda ela fala assim, me dá aí dessa água aí, como que eu quero ver, dá água, eu quero dessa água. E como nós nos escondemos atrás da ironia, e essa ironia muitas vezes na nossa vida se revela através da incoerência. A nossa vida não é coerente com a nossa fé. Isso não é uma ironia? A gente crê, a gente fala, a gente prega, a gente diz, a gente posta no Face, né? A gente manda recadinhos e tudo mais, mas a gente vive totalmente contrário, diferente. Lá no fundo do nosso coração a gente tem nas nossas coisas escondidas, como essa mulher tinha as coisas escondidas, e ela estava muito tranquila, achando que Jesus não sabia nada daquilo, que ela estava, né, ali escondida debaixo da sua posição, debaixo daquilo que ela falava, mas ela não sabia que Jesus conhecia o íntimo do coração e da vida dela. E usa com ironia, Jesus e nós agimos assim.
E quando a coisa começa a ficar séria, a gente se envolve, mas não se deixa ser transformado. A gente continua com as coisas e as nossas paixões escondidas lá no nosso coração, e ali a gente não quer que Deus mexa. A gente quer a água da vida que sacia a sede. Que delícia, Jesus é maravilhoso. A gente quer essa água. E a gente fala e pede: Jesus, eu quero dessa água. E a gente até fala de Jesus como essa água e essa vida eterna. Mas quando Ele quer mexer lá na sua ferida, aí você, não, deixa isso aqui quieto, né? Isso é meu. Incoerência, isso é ironia. E muitas vezes a gente age com ironia literalmente. Eu tive um amigo na época que eu jogava basquete, né, na época da escola, depois da escola um pouquinho mais, e ele muito amigo meu, né, muito parceiro, mas muito brincalhão. E sempre antes dos jogos eu era ali dentro do nosso grupo o único, né, cristão, evangélico. Sei lá se era, né? Eu tenho dúvida se realmente era, mas eu estava numa fase dessa aqui. Mas eu já achava que sabia tudo. E eu procurava falar e testemunhar de Jesus. E aquele amigo meu, apesar de ser meu amigo, ele vivia tirando sarro com a minha cara, né? Ele me chamava de pastor. Olha, vem o pastorzinho. O pastorzinho, eu nem imaginava de ser pastor um dia. E aí quando nós íamos, né, antes dos jogos, eu chamava: gente, vamos orar, vamos pedir que ninguém se machuque. Não orávamos para vencer o jogo, não, para que ninguém se machuque, para que, né, seja um bom jogo, que a gente possa, né, possamos nos divertir, que possa ser bacana. E ele: tá bom, pastor, ora aí, pastor. E tirava sarro. E sempre que eu chegava, ele: senhor, pastor, bênção, pastor. Às vezes chamava de padre. Sei lá se baixou. Mas, irmãos, que coisa interessante, que anos e anos depois nós perdemos contato, né? Me aposentei, ganhei muito dinheiro jogando basquete. E aí eu não quis ir lá para a NBA, neguei um convite, preferi ser pastor. E seguimos nossas vidas. E recentemente, ainda na época do Orkut, que o Orkut já é passado agora, né? Mas na época do Orkut, eu estou lá e ele me adiciona e manda um recadinho lá para mim, né? Assim: puxa, Fábio, desde aquela época você já tinha uma mensagem diferente, e aquilo mexia tanto no meu coração, e eu fugi tantas vezes disso. Mas eu quero dizer para você que hoje eu posso dizer que nós somos irmãos. Mas Deus já estava mexendo no coração dele lá atrás, anos depois ele veio conhecer verdadeiramente quem era esse Cristo. E aquela ironia, aquela brincadeira dele, nada era do que uma fuga, uma maneira de se esconder, de falar assim: me deixa quieto aqui, porque eu não quero mexer no meu coração, na minha vida, eu não quero largar minhas paixões. Porque nós viajávamos muito para jogar em cidades, e aí de noite a galera saía, tinham eventos, né? Os jogos da juventude, que chamavam, jogos escolares, jogos disso, jogos daquilo, que às vezes era uma semana numa cidade, num evento, e tinha, né, o pessoal do vôlei, o pessoal do handball, várias modalidades, muitas meninas. E aí o pessoal saía à caça. No português, claro, saía à caça. E eu ficava lá no meu cantinho, né? Ô, Fábio, vamos sim. Não, eu vou ficar aqui. Não vou. E ele ia, e eu, né, e muitas vezes conversava com os mais próximos, falava: se isso não vai ser bom para você. E ele: não vem com essa conversa não, de crente, pastor. E aí quando eu disse para ele que ele era um profeta, eu falei assim: cara, você era um profeta desde aquela época, porque eu sou pastor mesmo. Aí ele deu risada: isso é verdade. Mas será que você não é um desses? Escondido, através da ironia, da incoerência da sua vida, onde simplesmente você deseja as coisas eternas,
você deseja as coisas boas, você deseja saciar a sua sede, você até começa um envolvimento maior, você começa a buscar algo, né, de maior, mas aí quando a conversa começa a ficar séria, aí você, não, tá bom do jeito que está, mais fundo que isso, eu não preciso. Como tem sido a sua vida? Só você e o Espírito Santo sabe se realmente a sua vida tem sido coerente com a sua fé. Só você. E às vezes nós usamos muitas máscaras também para nos escondermos. E às vezes nós fazemos a maior pose de que sabemos tudo, conhecemos tudo. Mas quando o Espírito vai lá no fundo, daí ele traz na sua memória, como está trazendo na memória de cada um de nós agora, aquilo que tem sido incoerência, ironia nas nossas vidas, tem sido um esconderijo da tua alma, do teu espírito, para não permitir que o Senhor continue agindo e se revelando mais profundamente a você. Quais têm sido os teus esconderijos? Mas Jesus continua. E aí chega uma hora a mais crítica. Porque aí, como essa mulher age com ironia, Jesus então mete o dedão mesmo com toda a força lá na ferida dela, não mete? Então você, então me dá aí dessa água, quero ver, só me dá dessa água. Aí fala, vai lá buscar o seu marido. E você viu como ela vinha numa conversa toda serelepe, daqui a pouco ela responde, não tem marido. Como diz, esse assunto, não. As respostas dela não eram sempre, né, aquelas respostas igual os filhos da gente, quando a gente, pelo menos os meus, você começa, e ela está toda cheia de argumentos, né? Mas o Renan é pior. Ela estava cheia de argumentos, mas aí quando Jesus mete o dedo na ferida, e é quando Jesus então confronta a gente. E não existe o evangelho que não confronte. Se o evangelho pregado não confronta, a nossa vida não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo confronta, mete o dedo na ferida onde precisa ser tratado, resolvido, transformado, mudado. E aí ela, aí não, me descobriu. E aí Jesus vai e busca. E Jesus então começa a falar e mostrar-se quem ele verdadeiramente é. E a santidade dele começa a ser revelada àquela mulher. E aí ela começa a fugir. E a gente se esconde muitas vezes nessa hora do confronto na religiosidade. Esse é o nosso esconderijo, e foi esse o esconderijo dela. Porque olha que interessante como tem tudo a ver o assunto. Quando Jesus confronta ela e fala do marido, e ele diz, vá buscar o marido, e diz que ela já teve 5 e que ela não é marido dela. Aí qual é o assunto que ela puxa? O senhor é profeta. Vamos me tirar do foco da conversa, que esse papo de marido não está bom, o rumo da conversa não está legal. Se o senhor é profeta, nós devemos adorar aqui ou lá em Jerusalém? Olha só, tudo a ver. Tudo a ver. Religiosidade, ela quer saber onde é que eu adoro, onde que é melhor, já que o senhor é profeta, né? Me explica aí como é que a gente faz e tal. Religiosidade, ela traz os conceitos que ela já tinha, aquilo que ela já caminhava, já carregava com ela. E é assim, exatamente assim que a gente faz, que você faz, que eu faço. Quando Jesus começa a mexer na ferida, quando Jesus começa a mexer no seu coração e começa a dizer, é aqui que você precisa mudar, é isso aqui que precisa ser transformado, é esse pecado que precisa ser confessado, é isso que você tem que largar, é essa característica da sua personalidade que não está de acordo com a minha palavra, e você se esconde através das suas desculpas. E aí a gente começa, e tem muita gente que vai
de lugar em lugar, buscando a unção. Você já viu? Não, aquele lugar está poderoso, vou lá. Onde tem unção, onde tem poder, onde a palavra está sendo pregada, e aí vai aqui, vai ali, vai fugindo, se escondendo, porque a unção não está em lugar nenhum. É isso que Jesus está dizendo. Não está lá, não está aqui. É dentro de você que eu preciso mexer, que eu preciso trabalhar. É dentro de você que o poder de Deus tem que se manifestar. É aí. E às vezes você está buscando, talvez aqui nesta igreja, algo de diferente para a sua vida. E pode ser que aqui nesta igreja você esteja se escondendo na religiosidade. E você acha que, não, talvez aqui tenha uma palavra diferente, tenha algo de novo. Daqui a pouco esse novo deixa de ser novo para você e você vai para trás de outra. Se não for no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito, que o Senhor trabalhar, mexer, mudar, transformar a sua vida, você pode ir para qualquer lugar. Você pode ir atrás do maior profeta, do maior milagreiro, do maior pregador, porque você vai continuar escondido. Irmãos, eu tenho um colega de trabalho lá de Florianópolis, que ele mora em Florianópolis sozinho e a família dele mora em São Paulo. E gente conversando, ele então começa a me contar que a esposa dele, ela é evangélica, há muitos anos, frequenta a igreja, participa, e os filhos também, mas ele não participa e tal, algumas vezes ele foi. E quantas vezes ele conversando, ele fala da solidão que ele sente ali em Florianópolis. Se sente muito sozinho, vai cada 15 dias, ou às vezes a cada mês, ver sua família. E eu disse para ele, mas por que tu precisa ficar aqui? Ele disse, não, se hoje eu sair da empresa e for para lá, eu já consigo me sustentar, minha esposa também trabalha, tem um bom salário, e eu lá não teria dificuldade de arrumar algum emprego que pudesse suprir a nossa necessidade. Eu disse, mas então por que você não vai? Eu disse, mas é porque aqui eu tenho essa liberdade nos finais de semana, aí dá para dar umas escapadas, umas fugidas, e aí lá não vai dar. Lá eu tenho que andar no sapatinho, eu tenho que ir à igreja com ela, fugindo. E quando eu falo para ele assim, mas Cido, você já conhece algo de Jesus, você já conhece uma parte da verdade, deixa Jesus mudar, você não precisa disso. Aí disse, não, mas Jesus é amor, Ele não vai me deixar perdido, enganado, escondido na sua religiosidade, nas coisas que ele acredita. E essa religiosidade se manifesta na minha vida e na sua vida quando você não está disposto a ser tratado por Deus. E será que você está disposto a ser tratado por Deus? Será? E o interessante, irmãos, é que daqui para frente é algo que acontece na nossa vida como um ciclo, porque Jesus vai continuar te confrontando o tempo todo. Você nunca vai estar pronto. O tempo todo Jesus vai estar metendo o dedo em feridas. O tempo todo Jesus vai estar falando, falta isso, mais um pouquinho, vem aqui. E o tempo todo Ele vai estar querendo caminhar mais e mais e mais e mais perto de você. E o tempo todo você vai precisar responder a esse confronto de Jesus. Porque logo após esse confronto, Jesus então revela literalmente quem Ele é. Não é isso que Ele faz no texto que nós lemos? O que Ele diz? Porque aí ela, dentro daquilo tudo, quando Ele fala nem aqui nem lá, é aí dentro que eu preciso mexer. Aí aquela mulher fica meio, e agora, e agora? Quando o Messias vier, Ele vai explicar essas coisas, né? Como diz, deixa para lá, vamos tomar água aqui e vamos embora. Quando o Messias chegar, e aí Ele fala, eu sou eu que falo contigo. A revelação de quem Ele era, da sua obra contida nessa frase, o Messias, o Cristo, o Salvador, o Redentor de Israel. E interessante que para o samaritano,
Quando Jesus se revela como Messias, e você vai ver que Jesus pouquíssimas vezes fala literalmente que Ele é o Messias. Ele revela-se através dos seus atos, das suas mensagens, dos seus milagres, mas Ele não fala literalmente, abertamente, eu sou o Messias. E aqui para o samaritano Ele fala por quê? Porque para o samaritano não havia aquela carga do Messias ser esperado como um libertador militar, guerreiro, rei, que fosse redimir o povo daquela situação de escravidão ali, de vassalo do romano. O samaritano realmente esperava esse Messias como alguém vindo do Senhor para saciar essa sede, alguém da esfera religiosa realmente. Então Jesus diz claramente para ele, eu sou o Messias. Ele revela de tudo de mais precioso que ele poderia para ela, eu sou o Messias. E é isso que ele faz com a gente. Ele confronta, e na hora do confronto, quando a gente se vê na parede, ele diz, eu sou o Messias, sou eu que posso resolver isso para você, sou eu que posso tratar dessa ferida, dessa sede, dessa angústia, dessa necessidade de felicidade que não acaba, que fica buscando, sou eu. Ele se revela, Ele se mostra, e Ele faz isso para a gente o tempo todo. Ele confronta e se revela, sou eu, essa é a minha obra. Ele confronta e revela, e aí não tem jeito, a gente tem que responder. Quando Jesus se revela como Messias, a gente tem que responder. Ou a gente continua fugindo e se escondendo, ou a gente abre o peito e fala, mexe, Senhor, arranca, eu quero mais água, eu quero que essa água jorre. E é interessante aqui, irmãos, que bem nessa hora, quem chega? Os discípulos. Não é isso que o texto diz? Quando Jesus diz, eu sou o que falo contigo, no versículo seguinte os discípulos chegam, pum, não deu tempo de Jesus fazer o apelo para a mulher, não deu tempo, os discípulos atrapalharam, mas certamente aquela mulher saiu dali, largou o cântaro, largou o pote de água, porque o seu coração saiu dali queimando, o Espírito Santo queimando aquelas palavras na mente, na orelha, no espírito dela, e ela sai dali com aquilo e vai em busca do seu povo e diz, olha, tem um homem lá que diz tudo o que eu sou, será que é ele, o Cristo? E aí que você já percebe nela a esperança de ser transformada, de ser mudada. E isso acontece nas nossas vidas o tempo todo. E como é triste ver que quantas pessoas, como Paulo diz lá em Gálatas, começam no Espírito e se escondem na religiosidade. Se você ler lá Gálatas 3, de 1 a 3, Paulo vai dizer exatamente isso. Abra aí sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1 a 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Irmãos, começaram no Espírito e estavam caminhando para onde? Para a prática da religiosidade vazia, sem deixar que o Espírito continuasse a ministrar e trabalhar nas suas vidas. Quem sabe você não é esse
que chegou até esse ponto, conheceu Jesus, Ele se revelou a você, você permitiu que Ele trabalhasse na sua vida, no seu coração, na sua ferida, nas suas mazelas, mas em algum momento você começa a fugir, se esconder atrás dessa religiosidade. E como é que você sabe disso? Primeiro, porque o Espírito te revela. Segundo, basta você pensar quais são os confrontos que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Quando você entra lá no seu quarto, fecha a porta, só você, sozinho, seu travesseiro, e você começa a pensar e refletir, o que é que o Espírito traz aí na sua mente? Assim, que você tem guardado, que você tem varrido para debaixo do tapete e vivido nessa religiosidade. Irmãos, como é triste ver as pessoas escondendo-se nas suas paixões e não deixando que o Senhor trate os seus corações. E eu ouvi o pastor Pascoal dando um testemunho, pastor Pascoal lá de Curitiba, da PIB de Curitiba, a respeito de um casal que reflete muito bem isso que nós meditamos hoje. Um casal que frequentava a igreja, começou a frequentar a igreja, e você que não conhece lá, a PIB de Curitiba é uma igreja que tem, acho que 5.000 membros, um mega templo, aonde você entra e sai, e quem é que vai conhecer você, se você não for atrás, né? Se você não buscar, é muito grande. E eles começaram a frequentar, mas num determinado momento, essa sede começa a se manifestar na vida deles, e Jesus começa a se revelar, e eles começam a sentir-se incomodados, então eles marcam uma conversa com o pastor. E eles revelam então ao pastor que, na verdade, aquela mulher e aquele homem eram amantes. Eles eram casados com outras pessoas. E eles iam à igreja, os dois, os amantes. E aí o Pascoal diz: não tem atalho, não tem jeito, precisa tratar essa ferida, precisa abandonar isso, precisa ser curado, precisa voltar para sua casa, para o seu marido, precisa haver perdão, restauração, mas não tem jeito de continuar do jeito que está. E aí aqueles semblantes, porque não estavam dispostos a tratar suas paixões, queriam talvez aquela água, porque havia sede. Mas mexer lá no fundo do meu coração, nas minhas paixões mais secretas, escondidas, que só eu sei quais são, e Deus, não estavam dispostos. E como nós somos assim, como você é assim, como muitas vezes eu sou assim, me escondo, visto máscaras, e não deixo Jesus tratar a minha vida por completo, porque não estou disposto a abandonar todas as minhas paixões. Irmãos, nós vamos encerrar esse culto ouvindo mais uma canção, uma apresentação da Luíse no violino. E obviamente que se Jesus não fez apelo, eu também não vou fazer. Mas eu espero que você, enquanto ouve essa apresentação, você possa permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, e que você permita que Ele meta sim o dedo na sua ferida, e que você deixe que Ele mexa onde tiver que mexer. Se for casamento, que Ele mexa, restaure. Quem sabe seu casamento é uma farsa, uma mentira, e você chega aqui muito bonito, achando que está enganando todo mundo. Pode ser, aqui você pode estar enganando. Ou quem sabe toda a sua vida é uma mentira. Você vive aqui dentro do nosso contexto e da nossa comunhão como alguém muito fiel, mas você sabe
lá no seu dia a dia quem você é, como você age, os seus valores. Quem sabe você já está com Jesus guardado numa caixinha, né, com toda a revelação de Cristo, e você nunca percebe nada de novo. Ou quem sabe você está buscando esse novo, essa unção, esse poder, né? E até nome de unção tem agora, unção disso, unção daquilo, unção não sei de onde, deram até nome para unção. E a gente vai buscando atrás, olhando para fora, e Jesus está dizendo que é dentro. E eu vou orar e continuarei orando para que todos nós possamos sair daqui com a orelha quente, com o coração incomodado, com o Espírito Santo nos constrangendo de que nós precisamos responder a essa confrontação e a esse chamado de Jesus, rasgando o coração, crendo e anunciando e deixando que Ele então transforme as nossas vidas e sacie a nossa sede todo dia, todo dia. A obra de Jesus é algo que acontece e continua acontecendo na nossa vida todo dia. E um grande erro nosso é achar que isso acontece num determinado momento e aí, acabou-se, está tudo tranquilo agora. Todo dia desenvolva a sua salvação. Todo dia pegue a sua cruz. Edificai-vos mutuamente. Usai os dons para a edificação do corpo de Cristo, para a maturidade do corpo de Cristo, para que chegamos à perfeita estatura da varonilidade de Cristo, sendo transformados, mudados, edificados todo dia. Cadê a Luíse? Vou chamar a Luíse. Ouça, mas não fique somente ouvindo. Não deixe sua mente fugir, irmãos, e não deixe Satanás roubar aquilo que o Espírito Santo plantou. Ore e peça que Ele continue falando ao seu coração.